Fala, Dev! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Flutter para iniciantes. Então, não sai daí e roda a vinheta! Show de bola! Então, só um recadinho básico. Aqui embaixo tem o link do nosso Dart Week, que vai acontecer na segunda-feira, dia 28. Então, se você não se inscreveu ainda dá tempo. E ainda você tem que confirmar o seu e-mail. Não esquece de confirmar o e-mail, que é muito importante para você conseguir entrar na plataforma, tá bom? Um outro recadinho, aqui embaixo também tem o link do nosso Telegram, tá? Então, se você quiser participar lá da comunidade, já tem mais de 400 e poucas pessoas lá, tá bem legal, tá? E logo mais eu vou mandar lá no grupo do Telegram a nossa comunidade lá no Discord, tá? Eu vou criar uma comunidade lá no Discord do Dart Week, então pra gente acompanhar, ter uma interação mais legal com vocês, então vai estar disponível, eu vou disponibilizar, acredito que amanhã, no máximo sexta-feira, eu vou disponibilizar o link da nossa comunidade lá no Discord, então pra gente participar, trocar uma ideia e conversar sobre o Dart Week, sobre Dart, Flutter, o que você vai ficar disponível todo o tempo do curso, né, do Dart Week, e a outra semana, mais umas 2 semanas pelo menos, depois ela se encerra, mas pelo menos tem uma comunidade pra gente poder conversar e trocar uma ideia, que é sempre muito legal conversar com vocês, tá bom? E não se esqueça, sexta-feira nós temos o Café com Raman, hein? Então se você quiser participar, lá no meu Instagram, só me seguir no Instagram, ok? Legal, então vamos pro vídeo. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre gerência de estado, tá? O Stateful, na verdade, sobre o Stateful Component, que eu dei uma introdução na última aula. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos de vida dele, tá? E a gente vai falar também sobre navegação. Então a gente vai falar algumas estruturas de navegação e como que elas funcionam, ok? Então, bora lá pro código. Eu estou fazendo uma mudança, se vocês me digam se ficou melhor. Eu deixei o emulador maior, minha tela um pouco maior e meu rosto aqui pro lado esquerdo, tá, da tela. Então, se vocês gostaram, deixa um comentário, porque aí acredito que vai ficar melhor dessa forma, eu vou começar a trabalhar desse jeito. Eu fiz uma mudançazinha, tá? Tive que formatar o meu Mac. Pela primeira vez eu tive um problema com o Mac e meus vídeos estavam ficando todos atrasados, estava dando uma lambança aqui. Então eu formatei meu Mac e aí eu mudei algumas coisas aqui e essa é mais uma mudança que eu quero trazer para vocês. Mas quero saber se ficou legal, tá? Depois vocês me falam. Então vamos lá. No último vídeo você viu aqui que a gente já viu a questão dos Stateful Components, certo? Que é aqueles componentes onde você tem estado nele, né? Estado é tudo aquilo que a gente vai alterar, ou que a gente pode alterar. Então, a estrutura de um stateful, só para a gente relembrar um pouquinho, fazer para você relembrar tudo que a gente aprendeu na outra aula, a gente tem aqui a classe que estende Stateful Component e essa classe tem um estado, certo? Que é uma outra classe que estende state. Ok? Então, dessa forma, a gente já controla, vamos dizer assim, tem um controle de estado específico aqui do Flutter, certo? E quando nós rodamos o setState, ele alterando uma variável, por exemplo, que está dentro dessa classe de estado, ela automaticamente já é atualizada naquele mesmo momento, tá? Então, dessa forma, a gente tem um controle de estado dentro do nosso projeto. Legal, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de estado, né? O que seria isso? Estado e como que ele funciona por baixo dos panos aqui, tá? Então, o Stateful Component, ele tem essa estrutura, ele tem a home e quando o widget, como eu falei na última aula, vou dar uma atualizada em vocês. Como eu falei na última aula, quando o Flutter entende que é um Stateful Component, automaticamente o primeiro método que ele executa é o create state, para ele criar o estado, certo? E essa criação, ele chama esse método aqui, ok? Então, esse é o primeiro método dentro do ciclo de vida. E para a gente exemplificar isso, nós vamos fazer uma pequena mudança aqui nesse código. Vou colocar ele como se fosse uma implementação, certo? Porque eu vou ter mais de uma linha. E vou retornar esse cara aqui, tá? E vou fazer um print aqui. Home page 2 create state, ok? Para a gente ver no log isso tudo que eu estou falando para você acontecer, ok? Legal, depois desse passo, o próximo passo que ele vai fazer é instanciar, vamos dizer assim, esse cara aqui. E como que eu sei disso? Vamos lá, vamos criar o construtor aqui, que ele vai ser invocado de qualquer forma, porque aqui eu estou instanciando a classe, ok? Então, print
homepage state constructor, ok? Construtor, para a gente entender esse ciclo de vida, ok? Depois disso, o próximo item que ele vai executar é um cara chamado initial state. Tá? Esse cara aqui é responsável realmente para fazer o quê? Para iniciar o seu estado. Então, se você vai fazer uma busca de alguma coisa, se você vai buscar algum dado dentro do seu back-end ou qualquer coisa do tipo, você tem que fazer nesse método. Esse é um método responsável por fazer isso. Tá? Porém, esse método ainda você não tem o contexto dentro dele. Tá? Então, assim, o contexto não está montado. Esse build context aqui ainda não está finalizado. Ele vai ser finalizado somente depois do que o build for executado. Tá? Então, aqui você vai fazer um print de initial state. Tá? E o initial state ele tem uma particularidade. Nesse momento, eu posso, por exemplo, vou fazer aqui só colocar aqui o nome da classe para a gente ver isso aqui no log. Nesse momento, eu posso, por exemplo, inicializar alterar o estado, tá? Sem precisar chamar o tal do setState. Lembra que para alterar o estado eu tenho que chamar o setState? Por quê? Depois do estado montado, para eu notificar o Flutter que teve uma alteração e ele precisa marcar aquele widget como sujo, como detached, ou como posso explicar? Como se ele precisa marcar ele que ele precisa ser reconstruído, atualizado, tá? É o setState que faz isso. Então, no initial state, eu posso atribuir, por exemplo, o nome com um valor, sem precisar chamar o setState. Por quê? Porque o meu estado ainda não foi iniciado, ele está sendo iniciado. Tá? Então, nesse momento, eu consigo inicializar esse cara. Tá? Logo depois desse método, ele vai chamar o build. Então, vou fazer um print aqui. Home state build. Okay? Nesse momento, ele vai chamar para a construção do nosso componente. Tá? Então, aqui nesse momento, eu já estou com o meu estado montado, ele vai fazer a impressão, vamos dizer assim, dos nossos componentes, dos nossos widgets, nosso texto e tudo mais. Tá? Então, aqui eu vou colocar aqui no texto, a gente tem alterando o nome, certo? E a gente colocou aqui no app bar o nome, que é o nome inicializado. Vamos startar essa aplicação aqui para a gente ver isso aqui funcionando. Legal. Nossa aplicação subiu aqui, certo? E agora a gente tem aqui o botão alterando estado. Então, nosso estado aqui com o nome no nosso título, ele foi já setado, né? E veja o que aconteceu aqui no log. Ó. Veja aqui como é interessante o ciclo de vida. Ele chamou exatamente nessa sequência. Ele chamou o create state, o constructor, depois ele chamou o initial state, depois ele chamou o build. Tá? Então, dessa forma, como trabalhamos, vamos dizer assim, com o ciclo de vida. Tá? Existe um outro cara que chamou did_change dependency, que ele também é invocado depois do initial state. Nesse momento aqui, você já tem o contexto, né, o build context disponível. Ah, então, dessa forma, você consegue já trabalhar com o build context. Se você tentar trabalhar com o build context aqui no initial state, você vai ter um problema. Tá? Porque ele não vai estar disponível para você. Então, se você precisa abrir um dialog ou mesmo você precisa navegar para algum lugar, você não vai conseguir fazer essa navegação. Você precisa usar um media query ou sei lá, alguma coisa que você precise utilizar o contexto. Aqui no initial state, você não vai conseguir utilizar ele porque ele ainda não está montado, ele ainda não está pronto. Tá? Se a gente mostrar aqui, ó, dar um update, veja que agora ele vai chamar o initial state e depois ele chama o did_change dependency. Tá? E depois, logicamente, ele chama o build, ok? E olha que interessante, quando nós executamos uma alteração do estado, por exemplo, aqui, ó, veja que, é aqui, né, alterar nome. No alterar nome, veja que ele chamou somente o build novamente. Então, se eu clicar aqui N vezes, ele vai apenas reconstruir o build. Então, ele vai chamar somente o build. Então, esses dois métodos aqui, eles são chamados somente no início do carregamento da página. Lógico, de change dependency tem uma outra estratégia com inherit o widget lá, mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Não se apegue a esse detalhe. Tá bom? Então, o did_change dependency, ele é chamado depois do initial state.
tá? E aqui ele chama o build. Então, nessa forma, é o ciclo de vida de um componente. Com essa estratégia, tá? Você pode fazer o quê? Aqui dentro do Initial State é o momento que você busca algum dado. Você vai lá no Shared Preference, você vai lá no seu back-end, ele vai lá no seu SQLite, no seu banco de dados local e etc. Faz as buscas que tem que fazer. Tá? Depois daqui, ele vai chamar, você pode setar o estado, né? E depois vai chamar aqui o build. Tem uma característica bem interessante que é o quê? No Initial State, o Initial State não pode ter await, ele não pode esperar, ele não pode bloquear a tela. Tá? Então, por exemplo, se eu precisasse fazer alguma coisa, que eu precisasse, por exemplo, feature.delay duration.0, sei lá, e vou implementar alguma coisa aqui para ele chamar. Se eu tentar jogar um await aqui, ele vai pedir que eu coloque ele como async, tá? E o meu initial state, ele não pode ser assíncrono. Se eu tentar rodar essa aplicação aqui, ele vai dar problema, tá? Porque o initial state não pode ser assíncrono. E é aí que a gente entra com o processo mesmo real, o processo para atualização. Então eu vou iniciar ele aqui como vazio, o nome, tá? Depois eu vou chamar um feature delay aqui dentro, de duration, vou colocar só alguns segundos, seconds, 2 segundos, 1 segundo, por exemplo, tá? E dentro desse cara, que ele vai ser executado depois, eu chamo o setState, alterando o nome para Rodrigo Raman. Tá? Então isso aqui eu quero só exemplificar como que você teria que fazer se você precisasse fazer algum processamento assíncrono dentro do nosso projeto. Tá? Então aqui ele não pode ser assíncrono, ele não pode ser futuro, não pode retornar um futuro dentro do initial state. Ele tem que trocar somente para somente processos síncronos aqui dentro. Tá? Se eu fazer algum processo assíncrono, por exemplo, como esse cara aqui que eu estou fazendo um delay de duration 2 segundos, eu tenho que fazer isso e depois chamar o setState para poder popular, vamos dizer assim, alterar o meu estado. Então veja aqui, ó. Ele vai demorar 2 segundos, vai ficar branco, depois de 2 segundos ele vai atualizar o estado. Mas você vê que ele chamou o build, reconstruiu a minha tela sem nada, depois quando eu coloquei o setState, ele construiu minha tela novamente. Tá? Então é dessa forma que funciona, é dessa forma que você deveria trabalhar com esses caras aqui. Legal! Então, você já entendeu como é que funciona essa parte do estado, do ciclo de vida de um stateful component. Do stateless component é muito simples. Ele starta, né? Se a gente pegar aqui, eu acho que o outro componente era stateless, né? Do stateless component, ele não tem muito segredo. Ele executa o Flutter, quando ele identifica que é um stateless component, ele executa o construtor e logo depois ele constrói o build. E aí fica dessa forma. Não tem como você mudar, não tem mudança de estado. Então, ele não rebuilda nada, tá? Então, é dessa forma que ele vai trabalhar. Não tem muito segredo com stateless component, ok? E agora nós vamos trabalhar com navegação. Então, a gente vai aprender como navegar de uma tela para outra, tá? E a navegação, ele funciona da seguinte forma. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar um novo arquivo aqui. Vai ser home botões.dart. Vou transformar ela como stateless component. Até usar o meu plugin lá, .stl, que ele já cria toda a estrutura aqui. Então, navegação, vou colocar aqui, navegação. Aqui dentro vai envolver com uma column e vou colocar vários botões aqui. Esse cara aqui eu vou simplesmente fazer um main axis align, como um main axis align space around, só para ele ficar ocupar a tela toda. E vou mudar a nossa main aqui para direcionar para dentro do nossa home botões, ok? Só para a gente carregar a nossa estrutura, já ia carregar a tela aqui para a gente. Feito isso, agora eu vou criar uma página aqui que vai ser uma pasta. Vai ser as nossas páginas. Então eu vou colocar aqui, ó, página. Eu vou colocar só produtos.page.dart. E vou colocar aqui mais uma que vai ser, sei lá, categorias page.dart. Vou criar um STL aqui em todas elas, porque isso tanto faz. Pode ser stateful, stateless component. O comportamento da navegação é o mesmo, independente do tipo da sua tela, ok? Então, categorias. E aí aqui em produtos, fill.stl.
que vai ser os nossos produtos. Ok? Então já temos as duas telas aqui. Nos nossos botões aqui, eu vou criar exatamente 2 botões. Então vai ser Raised Button. A gente tinha criado somente o Flat Button. O Raised Button é um botãozinho que parece como um botão mesmo, tá? Então só vou usar o Cross Axis Align também para ele ficar centralizado na nossa tela, tá? Então, Raised Button. Esse aqui não vai funcionar desse jeito. Preciso envolver ele dentro de um container. E aí aqui no widget, colocar um double.infinity. Só para ele ficar um tamanho gigante aqui. Isso aqui é uma estratégia, tá? O que acontece? Quando você quer que o seu container, por exemplo, ele ocupe a tela toda, ocupe a largura dele seja da tela toda, você pode utilizar o Double Infinity, tá? Que ele vai jogar um número gigante aqui para você, mas ele vai ocupar somente o espaço da tela. Tá? No 8 isso normalmente não funciona, tá? Normalmente se eu tentar fazer isso aqui, Double.infinity, em alguns casos você pode ter problema ele estourar toda a sua tela, tá? Então você pode tentar utilizar quando você quer. A gente vai aprender um pouquinho mais para frente como utilizar os Media Squares, né? Como que a gente captura a tela, vamos dizer assim, os tamanhos das nossas telas, ok? Então aqui eu vou colocar 2 botões. E vou colocar só, antes vou preencher aqui como child e colocar um text aqui dentro. E vou colocar 2 botões. O primeiro botão vai ser a página de produtos e o segundo vai ser a página de categorias. Ok? Então nós já temos aqui os 2 botões. Eu vou colocar aqui como center também, só para os dois ficarem juntinhos, pertinhos um do outro. Tá? E vamos organizar aqui e vamos ter 2 on-pressed. O primeiro on-pressed vai navegar para a tela de produtos, certo? E como que a gente faz navegação aqui dentro do Flutter? Não sei se você já percebeu aqui, só um detalhe sobre os Raised Button, o Raised Button como um todo, na verdade, se eu não preencher o onPressed, se eu não tiver um método onPressed, ele fica desativado. Tá? Isso é uma característica do Raised Button. Então, se eu não tiver o onPressed e for nulo, ele vai estar desabilitado. Ok? Legal. Então agora a gente precisa fazer a navegação para a nossa tela de produtos. E a navegação dentro do Flutter você pode fazer de N formas, tá? A navegação, como eu posso dizer? Ela funciona a classe que faz a navegação, na verdade, ela se chama Navigator. Ok? E Navigator, obrigatoriamente, eu necessito de um contexto. Tá? Eu não consigo navegar sem ter contexto. Utilizando como, por exemplo, se você já conhece um pouco de Flutter e tudo mais, se você utilizar, por exemplo, o modular ou mesmo o get, ele te dá a possibilidade de navegação sem você precisar de um contexto. Então tem essa facilidade. Tá? Só que aqui, toda a tela, dentro do build, automaticamente nós temos o contexto. Então, eu não preciso dessa necessidade nesse ponto aqui. Talvez utilizando um MobX ou mesmo outros gerenciadores de estado, você tenha essa necessidade da uma controle e tudo mais. Mas isso é assunto um pouquinho mais para frente aí para a gente falar. Tá? Então, navigator.off. O navigator.off de um contexto, certo? Então, precisa adicionar o contexto aqui. E aí, a gente vai utilizar existem vários métodos para a gente fazer a navegação. O primeiro deles que a gente vai utilizar é o push. Tá? O push sozinho, sem nada. O push sozinho ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar dentro da pilha de páginas uma nova página. Tá? E essa nova página que a gente adiciona, eu vou ter que adicionar como Material Page Router. Tá? Que é o Material Page Router. O Material Page Router tem um método chamado Builder. Esse método Builder é o cara que vai dizer para qual página que eu tenho que ir. Tá? E nós vamos aqui a primeira para Produtos Page. Ok? Então, se eu fizer isso aqui, quando eu clicar nessa tela, automaticamente ele já vai para uma próxima tela. E ele abre aqui, habilita a possibilidade de eu voltar para a tela anterior. Então, deixa eu abrir aqui o meu tablet, só para vocês entenderem um pouco do que eu estou querendo dizer. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Deixa eu habilitar aqui para vocês. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então vamos lá. Como é que funciona isso? Tá? Então aqui dentro do Flutter, você vai ter o seguinte. Nós temos aqui a nossa página aqui. A primeira página que a gente tem é a Home Botões. Certo? Então aqui a gente tem uma página Home.
Vou colocar só BTN, de botões, certo? Quando eu pedir para fazer um push da página de produtos, o que o Flutter fez? O Flutter pegou aqui e criou uma nova página por cima dessa. Tá? Isso aqui é uma página, pensa assim, uma página por cima chamada de produtos. Produtos page. Então ele jogou por cima, entendeu? Você entende que ele jogou por cima da tela. Então, na hora que eu aperto o botão back aqui do navegador, quer ver? Deixa eu só abrir aqui. Se eu apertar o botão aqui, fui para a tela de produtos, então ele jogou por cima a minha tela. Quando eu apertei o botão back de voltar aqui, ele automaticamente arrancou aquela tela da minha coisa aqui, do Flutter. Então ele fez o quê? Ele simplesmente apagou, vamos dizer assim, vamos supor que ele apagou essa tela aqui. Tá? Vamos supor que ele tenha feito isso aqui. Vamos supor que você não tinha, ficou estranho aqui o documento, mas pensa assim, eu tinha uma tela aqui, ele jogou uma outra tela por cima, certo? O que eu fiz na hora que eu fiz o back? Ele foi lá e apagou essa segunda tela aqui, tá? Então ele apagou essa tela e continuou com essa, tá na tela que ele estava. Então o push, ele sempre vai anexar uma tela por cima da outra. Tá? Então, na hora que eu vou apertando o back, ele vai matou essa e ficou só com essa aqui. Tá? Então, cada back ele vai fazendo isso. Então, o push ele apenda uma tela em cima da outra, ok? Esse é o passo do push, que é o primeiro cara que a gente vai ver aqui. O segundo cara que a gente vai ver é o navigator.off context.push and remove until. Tá? O que esse cara aqui nos faz? Então, esse cara aqui vai ser a mesma coisa. No new router é esse cara aqui que eu tenho que colocar. Tá? Vou até descomentar aqui as coisas aqui. Opa! Aqui. Deixa eu ver que tá faltando alguma coisa aqui. Ah, tem um cara a mais aqui. Isso, pronto. E aqui o ponto e vírgula. O que esse cara aqui, push and remove until, faz? Vamos lá. Deixa eu só restartar aqui de novo, para a gente voltar. Vamos estar na página de botões de navegação, certo? Vamos ver que não devia aqui. Quando eu clicar em produtos, ele vai para a próxima tela. Mas veja que ele não apareceu aqui o botãozinho para eu voltar. Por quê? Vamos lá para o nosso queridíssimo desenho. Você vê que eu sou muito bom de desenho, né, gente? Então, a gente estava com uma tela aqui, que era o nosso BTN, tá? Nossos botões. Na hora que eu fiz um push and remove until, e no remove until, eu falei para ele remover como false, aqui, o router vai ser executado até que ele seja falso. Tá? Então o próprio Flutter vai ficar executando na pilha que ele tem. Pensa assim, ele tem várias telas anexadas uma da outra. Ele vai passar por uma tela e vai falar, essa tela aqui é true ou falso? Ah, é true. Então ele vai para o próximo, vai para o próximo. Então ele vai até ele achar alguma coisa que retorne true. Desculpa, ele vai até que ele achar alguma coisa que retorne true. Se ele não achar true, ele vai até a raiz. Quando ele chegou na raiz, ele para a execução. Tá? Então, voltando para cá. Na hora que eu fiz o BTN, Push and Remove Until, o que ele fez? Ele pegou essa tela aqui, anulou ela, matou ela, que eu mandei falso, eu não falei qual que é a tela que eu quero que ele vá, né? Até qual tela ele vá, e criou a nova tela. Então, na minha árvore de componente, a única tela que eu tenho é essa aqui, por causa do false aqui, ok? Aqui. Eu poderia aqui dizer qual é a rota, qual é o cara que eu quero que ele me dê. Aqui ele vai me falar quem é a rota que ele tá. E aqui eu posso dizer qual a rota que eu quero que ele pare. Tá? Por exemplo, eu quero que ele pare na home, eu quero que ele pare em tal lugar, em tal rota. Então, às vezes eu tenho uma pilha gigantesca. Às vezes eu tenho aqui N telas, né? Então, eu tenho 1, 2, 3... 4, 5. Aí na hora que eu apertar o botão aqui, eu quero que ele volte para essa tela aqui, tá? Então ele vai matar essa e vai ficar só com 2 telas.
porque eu pedi para ele parar quando ele chegasse aqui. Então, ele vai achar true nessa tela aqui e ele vai parar para, como posso dizer, nessa tela em específico, tá? E como que nós fazemos isso? Basicamente, nessa estrutura, basta eu verificar se route é uma produto page, por exemplo. É uma forma produtos page, ou mesmo um categorias page, tá? Então, ele vai remover até ele encontrar uma rota que seja essa página que a gente está querendo ir, ok? Então, isso aqui é uma forma de você trabalhar. Tá? Então, o Push and Remove Until faz isso. Eu estou lá dentro de uma pilha. Deixa eu abrir aqui. Cadê o QuickTime? Eu estou lá dentro de uma pilha. Cadê minha caneta? Então, eu estou lá dentro de uma pilha X, né? E eu posso remover. Tenho tela 1, tela 2, tela 3, tela 4. Eu posso simplesmente remover essa e parar ele nesse cara aqui. Então, é assim que funciona o remove until. Remova até alguma coisa, até que um cara seja true, tá? Legal, esse é o nosso segundo passo. O próximo cara que a gente tem aqui por exemplo, aqui em Navigation de produtos, né? Eu já criei aqui um Flat Button, por exemplo, e nesse Flat Button aqui eu vou fazer fechar tela. Mandar fechar essa tela aqui. Em vez de usar o back, eu vou criar um botão que faça isso. E para fazer isso, nós utilizamos o navigator.offcontext.pop. Tá? O pop ele faz exatamente isso. Ele arranca da lista. Tá? Então, se a gente restartar aqui, vamos ver lá no nosso emulador. Então, fui aqui para produtos. Agora eu tenho fechar tela aqui. Opa, ele fechou? Por que ele foi para a raiz? Por que ele foi para uma tela preta? Que é o quê? É como se eu não tivesse nenhuma página. Porque quando eu naveguei aqui para essa tela de produtos, eu naveguei removendo a pilha inteira. Então, não tinha nenhuma página para voltar. Tá? E por que ele voltou? Porque eu mandei ele fazer. Pop. Ele vai arrancar da pilha e vai para uma tela que não existe, uma tela preta do seu app, tá? E como que eu resolvo esse tipo de problema? Dentro do Navigator, aqui, nós também temos um cara que se chama if navigator.canPop. Eu posso fazer um pop? Eu tenho como fazer um pop, tá? Se tiver, ele vai fazer. Se não, eu vou fazer um print aqui, ó. Não foi possível. Tá? Vamos testar isso aqui. Então, produtos, eu não tenho para onde voltar. Cliquei aqui, ó, e ele caiu no não foi possível. Por quê? Porque essa página aqui é a única página da pilha. Então, ele não consegue voltar para lugar nenhum. Então, ele não pode voltar. O canPop faz essa checagem para você. Tá bom? Legal. O próximo passo aqui de navegação que a gente tem, a gente pode fazer uma navegação um pouquinho menos verbosa, tá? Se você for ver aqui, é meio verboso você fazer esse push, ou mesmo push, ou push and remove until, seja ele qual for que você tenha que fazer, né? Vamos deixar aqui só o push. Tá? O push aqui, ó, veja que eu tenho que fazer navigator push, criar uma classe material page router, colocar um builder e navegar para um produtos page. Tá? Isso aqui é muito verboso para você colocar. Porém, você tem uma forma de navegar dentro do Flutter, tipo como você faz uma navegação web, tá? Que são as navegações nomeadas. Tá? E como que a gente implementa isso? Isso aí tem que ser implementado na onde você coloca o seu Material App. Dentro do Material App é onde você vai definir as suas rotas que você vai ter para dentro do seu aplicativo. E esse cara nada mais é do que os routes. Esse route ele recebe um mapa, tá? Chave e valor. Esse mapa eu vou dizer qual é o nome da rota, como por exemplo produtos, e qual é o valor que é para onde ele vai. Tá? Então aqui ó, no routes ele espera um map e um widget builder. Tá? Esse widget builder é qual é a página que ele vai ter que ir, tá? Quando ele for invocado. E a página vai ser um produto page, por exemplo. Produtos page. Opa. Produtos page.
Tá? Então aqui ele recebe um contexto, um build context, caso você precise. Sempre aqui no Flutter, no Dart, você vai ver de vez em quando uns underline da vida. Isso é quando você utiliza quando você não quer utilizar esse cara. Em vez de eu clicar aqui context, por exemplo, eu simplesmente coloco aqui underline porque eu não vou usar esse cara para lugar nenhum. Tá? Então as rotas funcionam dessa forma. Eu tenho aqui uma rota, que é o nome que eu estou dando para ela, e uma função que retorna uma página, um widget. Tá? Então tem que ser dessa forma. Então você tem produtos e você pode ter categorias, vírgula, né? Categorias, e aqui seria categoria, não lembro qual é categoria ou categorias, page, tá? Categorias page. Legal. Então eu criei vamos dizer assim, essas rotas para serem navegadas dentro do meu projeto. E para fazer a navegação delas, vou vir aqui em botões, vou comentar esse cara aqui. E agora nós vamos fazer uma navegação pelo tipo de rota. E como que a gente faz isso? Navigator.offContext.push, novamente, só que a gente tem agora um push named. E a única coisa que ele espera é uma string com uma rota, tá? Então aqui nós temos aqui, por exemplo, barra produtos. Só passar barra produtos e quando eu vou restartar tudo aqui, né? Porque eu alterei o material, então ele vai carregar isso aqui tudo de novo. Carregou, quando eu clicar em produtos, ele vai navegar para produtos, tá? Para produtos de uma forma muito mais simples. Agora o meu botão fechar a tela funciona. Por quê? Porque eu fiz um push. Então eu fui para aquela tela como push, tá? Como apendando, colocando uma tela por cima. E o push. E da mesma forma, se eu quiser usar o remove until, eu posso utilizar o push named and remove until. E da mesma forma, eu preciso passar aqui um cara. Então, route. E aqui eu quero remover todo mundo da minha pilha. Da mesma forma que a gente faz no outro cara ali. Deixa eu só fazer assim, quebrando. Só que veja que a gente não teve que implementar todo esse material page router, verboso e tudo mais. E dessa forma vai funcionar do mesmo jeito. Vamos restartar aqui para você ver. Cliquei em produtos e eu não tenho para onde ir. Então ele já fechou aqui, não vai ser possível fechar essa tela. Tá? E aí eu posso fazer a navegação também aqui no nosso categorias, né? Barra categorias. Então, se eu for aqui para categorias, ele adicionou lá e eu posso voltar para a tela onde eu estava. Tá? Isso aqui é interessante e tem um detalhe bem interessante que você pode utilizar. Aqui no modal, push name and remove until, você pode utilizar um cara que chama modal, aqui para tentar identificar a tela, por exemplo, é um cara modal router, né? Modal ponto, deixa eu ver aqui. Modal router, route ponto with name. E aí, como ele está nomeado, eu posso, por exemplo, falar para ele remover até o barra, por exemplo. Então, ele vai remover todo mundo até chegar ao barra. Quando você configura aqui, você não precisa configurar a rota inicial, tá? O initial router. Bem que você pode colocar o initial router aqui como barra alguma coisa, ou somente barra. E automaticamente o barra, isso já é configurado por padrão. Você não precisa fazer isso aqui se você não quiser mudar qual é o tipo. Ele vai jogar para quem é a home. Então, o barra vai ser home botões. Então, ele vai remover até chegar no barra, tá? Então, vamos restartar isso aqui. Vamos clicar aqui em produtos e veja que ele removeu. Como eu pedi para ele remover até o barra, ele manteve a tela que ele estava, que era o barra, certo? Então, ele não conseguiu, ele não removeu ninguém, porque eu já estava no barra, eu fui para produtos. Então, vamos lá para cá para o nosso cara. Então, eu estava dentro minha telinha era a barra, certo? E aí eu fui para produtos. Produtos, o barra produtos. Tá? Então, dessa forma, eu fui para dentro do nosso cara. Para dentro, vamos dizer assim, para dentro de produtos. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui agora, ó, no nosso produtos categoria, criar um outro cara aqui, no nosso flat button que eu tinha o fechar aqui. Em vez de fechar, eu posso fazer o quê? Um navigator.push
named and remove until. Então ele vai push name and remove until. Aqui o contexto, porque eu não fiz off, então se eu não posso o navigator.off aqui, eu posso passar o contexto junto aqui com o método que eu quero. Para não ficar confuso, eu vou jogar ele aqui atrás, ok? Então, deixa eu só dar um ponto e vírgula aqui e colocar a vírgula aqui para quebrar, para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, eu vou navegar para /categorias, certo? Porém, eu vou remover até /. Então, na hora que eu fizer essa navegação, eu vou fazer aqui modal route ponto with named /, tá? Então, vamos ver isso aqui funcionando, o que vai acontecer. Então, fomos para produtos. De produtos, eu vou clicar aqui, ele foi para categorias. Quando eu clicar aqui em voltar, veja para onde ele foi. Ele voltou para botões, tá? Então, o que ele fez? Ele removeu tudo que ele tinha na pilha até o /. Se eu tivesse feito, vou comentar isso aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu sei que é um pouquinho chato isso aqui, mas só para vocês entenderem realmente essa questão da pilha, tá? Se eu tivesse feito um push named /categorias, o que ele ia acontecer? Ó, vamos restartar aqui, fechar a tela, ele foi para categorias. Se eu clicar em voltar, ele vai voltar para produtos. E aí eu clico para voltar, ele vai voltar para navegação. Então, na nossa tela aqui, na nossa queridíssima tela, nós estamos com o /, depois ele foi para /produtos, depois ele foi para /categorias. Certo? Na hora que eu apertei o back, ele removeu esse cara. Na hora que eu apertei o back de novo, ele removeu esse cara e chegou na /, tá? Com o push named and remove until, ele fez o quê? Ele estava na pilha, pensa aqui, ó, na nossa pilha, ele estava com as 3 telas. O /, aqui o produto, vou colocar um P aqui de produto, e depois a gente ia para categorias, a gente foi para categorias, certo? Mas como eu coloquei o push and remove until até /, o que ele fez? Ele veio aqui e deletou essa tela de produtos, entendeu? Ele deletou a tela de produtos e desenhou aqui as categorias. Tá? Então ele removeu a outra tela da pilha e adicionou a categoria em cima. Tá? Então, essa é a forma que a gente trabalha com a navegação. É importante você entender essa questão da navegação, ir para uma tela, não ir para uma tela, como que ele vai, como que ele volta, para você conseguir controlar as telas que você está fazendo. Tá? Se você fizer push em todas as suas telas, o usuário precisa voltar lá para home. Você quer que de uma tela, terceira tela interna, você quer que ele volte para home. Então, você usa o push and remove until. Tá? Então, é dessa forma que você faz o controle das suas rotas, das suas navegações. Ok? Então, essa aula já está ficando bem grande. Deixa eu voltar aqui para minha carinha. Então, por hoje, a gente encerra. Você entendeu como é que funcionam os stateful components, os ciclos de vida dele, tá? E entendeu também como é que a gente faz navegação dentro do Flutter. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do nosso Dart Week. Mesmo você que está iniciando, dá uma olhadinha lá. Talvez você não consiga absorver 100% do que eu vou falar lá, mas pelo menos você tem uma ideia de onde você pode chegar e de onde você vai chegar. Tá bom? E eu vou conseguir te ajudar com isso, se Deus quiser. Então, vai lá, não esquece. Eu vou apresentar também sobre o meu curso completo, sobre Dart e Flutter. A gente vai aprender desde Dart, desde lá do basiquinho até o Flutter do basiquinho, ciclo de vida, muito mais aprofundado nessa questão de ciclos de vida, controles de estado com set state, change notify, value notify, streams e mais um monte de módulo aí para você sair um especialista realmente em Flutter. Então, fica de olho lá no Dart Week, eu vou explicar tudinho como é que funciona e você vai aprender também muito código, independente do curso, de qualquer coisa, o Dart Week você vai aprender muita coisa, tá? Você vai aprender como fazer um aplicativo de ponta a ponta, né? Então, se você está começando, você não faz nem ideia como isso acontece de ponta a ponta, é uma ponto de partida, pelo menos você tem uma ideia, talvez você, como eu falei, talvez você não absorva 100% do que vai ser passado, porém você tem uma ótima ideia de como fazer isso, né? E aí com seus estudos você vai evoluindo, tá bom? Então não se esquece, Dart Week
para cadastrar aqui embaixo. Grupo do Telegram, pesquisa, o plugin que eu utilizo aqui no VS Code que eu criei também tá tudo aqui dentro da descrição. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre muito, muito, muito importante para me ajudar e ajudar o canal, beleza? Então, valeu, até a próxima.